Oi galera, tudo bem? Vamos começar mais uma live da CG Card. Mais uma vez, nosso padrão de podcast, ainda num cenário diferente. Não podemos contar hoje com a Marcinha. Marcinha teve um problema no hospital, ficou trabalhando. Mais um salve para a Marcinha, de Medicina Intensiva Cirúrgica. Seguindo, apresentando, Luiz, manda pro Cat, nosso moderador, está sempre conosco. E nossa convidada de hoje, Manuela Kunduru, médica paliativista em atividade, que a gente chamou para o nosso podcast de hoje para a gente poder tirar dúvidas e falar mais sobre o cuidado paliativo. Como a gente tinha até conversado, né, para a gente começar o nosso bate-papo, ia perguntar para você como que é a formação, se tem formas, caminhos dessa trajetória, como que é. Boa noite, obrigada pelo convite, meninos. Olha, existem vários caminhos possíveis para a formação do paliativista. O meu caminho foi um pouquinho atípico. Quando me formei, não tinha residência de cuidado paliativo ainda aqui no Brasil. O pessoal geralmente fazia formação no exterior, fazia na Argentina ou nos Estados Unidos, enfim. O pessoal saía do Brasil para poder se formar. Eu nunca tinha ouvido falar em cuidados paliativos na minha graduação. Fui ouvir, na verdade, na segunda residência. Só cheguei na residência de clínica médica e achei que realmente que ia fazer diagnósticos brilhantes, que ia curar todo mundo. Tive um choque de realidade logo no começo. Muito paciente com doença avançada e eu não sabia o que fazer. Me senti uma péssima médica. E aí comecei a correr atrás de ver como aliviar os sintomas dessas pessoas. Sem saber que isso era cuidado paliativo, acabei indo para geriatria. Quando eu estava na geriatria, eu fiz o concurso para o INCA, que só exigia, na época, clínica médica, já que ninguém tinha formação em medicina paliativa, para trabalhar em cuidados paliativos. Aí eu fiz concurso sem muita expectativa e passei. Aí, como é a parte da geriatria que eu mais gostava, era a parte lá dos pacientes mais avançados, das polêmicas da gastrostomia ou não gastrostomia, acabei largando a residência e fui para o INCA. E foi minha terceira residência. Depois fiz pós-de-dor e anos depois eu fui fazer a pós de cuidados paliativos, na verdade, quando eu quis tirar o título. Hoje em dia a gente tem residência de medicina paliativa, é uma área de atuação, não é uma especialidade, tem pré-requisito, mas os pré-requisitos são vários, tem clínica médica, tem pediatria, medicina de família e comunidade, oncologia, cirurgia cabeça e pescoço, se eu não me engano, tem várias especialidades que servem como pré-requisito e tem umas pós-graduações que são principalmente teóricas. E aí, para quem já tem uma outra especialidade, não quer ser paliativista exclusivamente, quer só aprender realmente um pouco mais para paliar seus pacientes, ou para quem já trabalha num local que pode colocar em prática, a pós funciona muito bem. Agora, simplesmente fazer a pós e não ter um local onde você possa colocar os aprendizados em prática, aí realmente não dá para dizer que a pessoa é realmente paliativista. E até porque, para tirar a prova de título da área de atuação, a pós te dá pontos, mas ela não é obrigatória. Você tem que comprovar um tempo de atuação ou então ter a residência. Entendi. Então tem mais de um caminho no final das contas, né? De qualquer forma, o mais importante é a gente ter a prática, né? No cuidado propriamente dito, né? E tem alguns critérios de formação que acabam ajudando, né? Tem alguma dúvida para a gente fazer, Luiz, em relação a isso? Existe então uma sociedade brasileira de cuidados paliativos, ou uma sociedade que vincula e certifica a especialidade como área de atuação? Sim, existe a ANCP, que é, enfim, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que, enfim, tem as pós que são aprovadas pela ANCP, e a especialidade, a área de atuação, é reconhecida pelo CFM. Você faz a prova, né, da ANB e tudo tem lá o diplominha e Você tudo. consegue registrar como um RQE de cuidados paliativos? Sim. Eu tenho 3 RQEs, por exemplo, então eu só posso, aliás, em suporte eu vou divulgar 2 RQEs. Mas, enfim, você consegue fazer a prova, na verdade, com tempo de experiência. Pode te dar pontos, mas não é obrigatória. E
claro, a residência, aí você já tem o direito de fazer a prova como em todas as especialidades médicas. Isso é bem recente, tá? A primeira residência no Brasil, se eu não me engano, foi em 2012. Eu acho que o cuidado, como você disse, né, essa formação vinha mais do exterior, eu acho que o cuidado do paliativismo, do cuidado do paciente crítico e terminal ou não, é algo que vem crescendo muito recentemente, né? Você acha que para o mercado de trabalho você vê isso como uma área próspera por estar crescendo muito no Brasil? Eu, pelo menos, eu tenho 8 anos de formado e eu vejo nesses 8 anos um crescimento muito grande, né? Do tempo que eu formei ao que eu passo hoje em dia eu trabalho em hospitais privados, que no hospital que eu trabalho com mais frequência é muito frequente a gente ter um paliativista entrando nas equipes assistentes para poder discernir algumas coisas interessantes que eu sou, como eu disse, né, eu admiro muito, né, a medicina intensiva, assim, porque a medicina paliativa, porque eu acho que era algo que eu gostaria até de falar hoje. Eu acho que a gente fala muito de doenças e fala muito de vida, né? Mas a gente não fala de cuidado de morte, né? Existe um carinho, né? A morte é fisiológica, né? Pelo menos eu interpreto dessa forma. A morte é fisiológica e a gente tem que falar um pouco de cuidados de vida e cuidados de morte. E, né, a gente tem que entender que a morte é um processo natural. Eu queria saber como é que você interpreta isso, o que te atraiu para a medicina paliativa? Então, na verdade, um dos princípios dos cuidados paliativos é entender a morte como parte da vida, parte natural da vida, que a gente não tem como fugir dela. E a gente cuida da vida até o final, né? Inclusive o processo de morte. Eu entendo a morte como um processo e não como um momento. A pessoa, quando está morrendo, a gente identifica várias alterações fisiológicas e cuida desse processo todo. Mas o cuidado paliativo não é só isso. A gente pode oferecer muito mais em fases anteriores. Na verdade, paliativo vem de pallium, que é um manto de proteção. Então, o paciente que precisa de cuidado paliativo, ele precisa de proteção. Por quê? Tem uma doença que ameaça a vida, ele tem risco ou ele já está em sofrimento. Eu diria que é uma especialidade que cuida do sofrimento humano, em todas as etapas de uma doença que ameaça a vida, e dá apoio também para a família. Eu esqueci qual foi a outra pergunta, você fez 2 perguntas. A pergunta acho que foi a respeito do mercado de trabalho. Sim, mercado de trabalho. Que é próspero e é algo que vai crescer ainda mais. Eu creio que só tende a crescer. Um oceano azul, tem pouca gente que sabe fazer. Tem muita gente saindo de pós-graduação agora, mas pessoas que sabem fazer mesmo, que têm prática, são muito poucas. No Rio a gente contaria aí, talvez umas 2 dezenas, e olhe lá, de pessoas que já estão há algum tempo no mercado, um pouco mais consolidadas. E estou jogando para cima. Então é um oceano azul que a gente fala, muitas oportunidades. Por outro lado, o caminho está sendo construído agora. Não é tão simples quanto uma especialidade que já está bem consolidada, que você já sabe mais ou menos por onde ir. A gente está construindo o caminho agora. Vejo como um oceano de oportunidades. Agora, não espere começar já a trabalhar só com cuidados paliativos exclusivamente. Eu trabalho com cuidado paliativo desde 2010, mais ou menos. Hoje em dia eu ainda não trabalho exclusivamente com cuidados paliativos, embora hoje em dia a maior parte, sim, do meu trabalho seja voltada para incluindo ensino, incluindo cursos, aula em pós-graduação. A maioria já é voltada para o cuidado paliativo, mas muitos anos depois. Agora, é um diferencial para empregos, por exemplo, em unidades de transição, que estão crescendo aqui no Rio também. É importante o conhecimento para o intensivista, embora ainda não seja exigido, acho que em algum momento vai ser, porque tem muita conexão, né? Se a gente fala de final de vida, final de vida ainda acontece muito dentro do CTI. Dentro do CTI a gente tem pacientes que podem estar ali com sintomas descontrolados, que a gente pode ter decisões difíceis a serem tomadas, a gente tem comunicação de notícia difícil o tempo todo. Então, para o intensivista é interessante que agrega, não é que ele vá trabalhar exclusivamente com cuidado paliativo, mas ele dentro do CTI vai fazer um diferencial. Para o internista, para qualquer médico que trabalhe dentro do hospital, vai lidar com essas situações
e é um diferencial. Agora, um emprego exclusivo para médico paliativista ainda são poucos, estão começando. Mas é um diferencial. Aliás, o cuidado paliativo é parte da boa prática médica. Se a gente não tivesse se perdido ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, né? Se a gente não tivesse se perdido na tecnologia torto e à direito, já que a gente tem recurso, vamos usar indiscriminadamente. Se a gente não se tivesse perdido, talvez a gente nem precisasse do cuidado paliativo como uma especialidade separada. Eu vejo muito como parte de todas as especialidades, né? Como o clínico. Eu sou clínica antes de ser paliativista. Eu tenho que saber um pouquinho de cardiologia, eu tenho que saber um pouquinho de pneumo, e o clínico tem que saber um pouquinho de cuidado paliativo também. Afinal das contas, o paciente ele vai acompanhar por muito tempo e pode ter uma doença que ameaça a vida. Então, eu creio que faça parte de todas as especialidades, deveria fazer parte de todas as especialidades médicas. Não a formação do especialista, mas conhecimentos básicos, certamente. Isso é um ponto muito interessante, né? Durante a própria formação e logo após formar, fazendo clínica, pelo menos eu acredito que a minha geração tenha muito interesse em aprender. Todo mundo acha muito válido, principalmente depois de tudo que a gente viveu na pandemia. Quem se formou há pouco tempo acabou ficando muito na linha de frente, seja num hospital bom ou num hospital ruim. Então, e teve vários momentos que teria necessidade de ter o cuidado paliativo, né? E a partir disso vem uma questão interessante que quando que a gente indica o cuidado paliativo? Não só na parte do CTI, mas em qualquer doença que ameace a vida ou em certa idade. Tem alguns critérios para a gente começar esse bate-papo com o paciente? Tem alguns critérios, sim. Na verdade, idealmente, diagnosticou uma doença que ameaça a vida, já teria indicação de cuidados paliativos. Não temos paliativistas para todo mundo, se for pensar. Então, realmente, esse cuidado paliativo inicial vai ser prestado pelo médico especialista em doença ou pelo médico que está acompanhando. E só realmente os casos com mais intensidade de sintomas, com conflitos ou casos mais terminais, aí sim iriam para o paliativista e especialista. Mas então, diagnósticos de uma doença que ameaça a vida, no mundo ideal. No mundo real, a gente pode pensar em usar, por exemplo, o SPICT, que é uma ferramenta para um paciente que chega na emergência. Você se pergunta, pelo amor de Deus, não é para perguntar para a família nem para o paciente, tá? Isso já aconteceu com uma seguidora. Você se pergunta, será que esse paciente, eu me surpreenderia se ele morresse em 12 meses? Ela perguntou para a família. E a família tomou um susto. Você pergunta para a gente, né? Para o profissional. Você se surpreenderia se ele morresse em 12 meses? Se você não se surpreenderia, aí você segue o restante da ferramenta. E lá tem os critérios de terminalidade em diversas doenças. A outra coisa que a gente usa também para definir a necessidade de cuidados paliativos é o filme da funcionalidade. Eu falo muito isso também no Instagram, que você... Tem várias escalas de funcionalidade, a gente usa muito o PPS, né? Mas a gente colocar isso ao longo do tempo. Esse paciente que a gente está vendo ali acamado, com uma pouca interação, como que ele era em casa imediatamente antes de vir para o hospital? E há 6 meses, como que ele estava? Ele conseguia fazer as atividades básicas da vida diária? Ele precisava de auxílio? E as atividades instrumentais? Enfim, lógico que você não vai perguntar dessa forma, né? Eu estou resumindo aqui em termos técnicos, mas tomava banho sozinho, se alimentava, caminhava e por aí vai. Daí você tem uma ideia de como que está a trajetória do filme da funcionalidade, em qual trajetória de doença ele se encaixa e quanto de cuidado paliativo que ele vai precisar. Isso até para a família entender, né? Se for uma coisa aguda de um dia para o outro, provavelmente tem uma dificuldade maior, né? Até porque associa com ele em um estado melhor, em um momento diferente, e acaba dificultando, tornando mais difícil a conversa, né? Mas pensando num ambiente ambulatorial, por exemplo,
nosso Instagram é de cardiologia, né? Por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca terminal, ele é um bom indicado, acredito, né? Mas pensando num planejamento, você indica para a pessoa que não é especialista a introduzir esse tema, mesmo não sendo uma situação crítica? Digo, conversar o que o paciente pensa em tempo de vida, como que ele está envelhecendo, como ele quer envelhecer. É uma pergunta até um pouquinho da geriatria, talvez. Então, a gente fala em diretivas antecipadas de vontade, testamento vital, né, como ele gostaria de ser tratado no final da vida. Essa conversa é para ser ambulatorial ou, no caso das insuficiências orgânicas, como a insuficiência cardíaca, um momento interessante para a gente falar em prognóstico é depois de uma descompensação. Não na hora aguda, nunca com o laringo nas costas para perguntar se entuba ou não entuba, não. Mas passou a descompensação aguda, o paciente está melhorando, é um momento bom de conversa. Idealmente seria próximo ao diagnóstico, uma coisa mais natural. A conversa sobre o prognóstico ela ocorre em várias etapas e de acordo com cada paciente. Tem paciente que quer saber tudo em detalhes, que quer ter estimativas mais precisas, outros basta saber o quadro geral, outros ainda pedem para você falar com algum familiar. Minoria, mas alguns pedem. Então isso dá para levar o paciente que tem vínculo ambulatorial, dá para conversar com tranquilidade, não tendo na internação um momento bom é depois da descompensação aguda. Porque a curva das disfunções orgânicas é aquela curva que vai assim, isso, né? Exato. Vai assim. Clássico de insuficiência cardíaca e vales, e aí volta a quase o que era antes. Um pouco mais baixo, né? E nesses vales, a gente nunca sabe qual vai ser. A gente nunca sabe com certeza absoluta qual será o derradeiro, só retrospectivamente. Mas a gente tem alguns marcadores. Por exemplo, ele está internando muito frequentemente, internou várias vezes no último ano, está perdendo peso, a albumina está baixa, ele está com sintomas em repouso. Na verdade, quando ele passa dos sintomas aos mínimos esforços para os sintomas em repouso, isso já seria uma indicação até de cuidados paliativos e exclusivos. No caso, já seria o caso de a gente pensar se ele tem um desfibrilador implantado, de desativar. A gente acaba desativando muito no final da vida, correndo um risco danado do paciente estar tomando choque. Mas já seria um momento de conversar sobre essas coisas. E a insuficiência cardíaca ainda tem uma questão a mais, porque mesmo quando o cara está bem funcionalmente, ele pode ter um evento de morte súbita. Sim. Então tem essa questão da reanimação. Dispositivo também, né? Dos dispositivos, quando colocar, quando desativar. São muitas questões aí a serem tratadas. E eu vejo um tabu interessante e uma barreira muito grande, pelo menos na minha experiência, que eu acho que hoje em dia se tem um medo muito grande do ponto de vista legal para você cuidar dos pacientes, né? Hoje em dia acho que a gente pede exames demais e faz coisas demais até para se respaldar do que efetivamente do que querer fazer, né? O que é o certo, assim, do seu ponto de vista, do ponto legal da prática diária para poder ajudar pessoas intensiveiros como eu, que eu não sou intensivista, não sou especialista em terapia intensiva, mas trabalho em terapia intensiva. O que é o certo do ponto de vista legal? Porque muitas vezes a gente sabe, esse paciente aqui, existe uma conversa iniciada, essa é o que eu passo no meu dia a dia, existe uma conversa iniciada com a família sobre cuidados proporcionais, aí seria interessante também a gente definir o que é proporcionais, exclusivos e tal. É assunto polêmico esse. Exato. E, assim, uma vez definido, o que precisa estar em prontuário, o que precisa estar assinado, o que precisa ser definido para que isso se torne legal, que você possa se respaldar e você possa também proteger a família, né? Porque eu acho que é algo que é difícil, né? Eu vi até que você postou recentemente no seu Instagram, não te conhecia, depois que o Guilherme começou a te introduzir no nosso grupo, eu comecei a acompanhar, e aí eu vi até que você fez um news interessante, acho que foi hoje, não sei, recente, sobre despaliar o meu paciente. Foi Isso é muito da minha prática diária, eu vejo isso quase toda semana, né?
que não existe. Exato. Mas muitas coisas não existem. O paciente melhorou, saiu do cuidado paliativo. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Cuidado paliativo não é igual a retirada de suporte, sabe? Não é igual a limitação de suporte. Inclusive, tem pacientes que têm demandas paliativas e que têm indicação de até mesmo ser reanimado. Por exemplo, o paciente esteja em fila de transplante, está cheio de sintoma lá para ser controlado, está em sofrimento, mas ele vai ficar muito ruim antes de poder transplantar. Então, talvez esse paciente, até mesmo uma reanimação cardiopulmonar, poderia estar adequada. Então, uma coisa, limitação do suporte artificial de vida é uma coisa, cuidado paliativo é outra coisa. Muitos pacientes em cuidados paliativos vão ter indicação de limitação de suporte, certo? Mas são coisas distintas. Quanto ao que você perguntou, é interessante porque eu noto a mesma coisa. Desde que eu me formei para hoje, houve uma diferença muito grande de mentalidade das pessoas. Quando eu me formei, como eu falei, nunca tinha ouvido falar em cuidados paliativos. Você entrava no CTI, era aquele monte de velhinhos de 100 anos sofrendo de estanase, ali com vários suportes avançados, sem nenhum propósito, sem nenhuma expectativa de sair. E as coisas eram feitas assim, meio que protocolarmente, né? Olha, insuficiência respiratória, entuba, insuficiência renal, dialisa e vai fazendo tudo. Hoje em dia, alguns anos depois, as pessoas já percebem que isso é inadequado. Existe uma percepção muito maior, isso é notório, tá? Os colegas mais jovens percebem que isso é inadequado. Mas muitas vezes não sabem dar o próximo passo, que é o como fazer. Especialmente como conversar com a família e como não tomar um processo. Agora, acontece que a maioria dos processos acontece em falha de comunicação. Então, acho que o principal aí é aprender a se comunicar de forma adequada. A gente não vai conversar com uma família com o objetivo de retirar algum suporte. A gente sempre vai conversar com o objetivo de entender melhor quem é aquele paciente, de entender filmes de funcionalidade, histórias de vida, valores, para ajudar a construir um plano de cuidados que seja adequado. Só de mudar essa chave, já fica mais fácil a conversa. Você não tem um objetivo ali de, eu vou aqui colocar uma ordem de não reanimação. Não, calma, pode ser que saia mesmo uma ordem de não reanimação, ou, enfim, uma limitação de algum suporte, mas pode ser que seja apenas para conhecer melhor e que você veja que aquilo não é adequado, ou que você veja que a família não está preparada para discutir aquilo ainda. Tá? Quanto à legalidade, suspender ou não iniciar suporte, eticamente é a mesma coisa. Tudo isso é respaldado pelo Código de Ética Médica, pelo CFM. Então, se aquele suporte avançado de vida não vai trazer o paciente a uma vida com dignidade de volta, se ele está só prolongando o processo de morte, pode-se pensar em retirar. Não quer dizer que você vai retirar sempre, vai depender do contexto familiar e da maturidade da equipe também. Para qualquer tipo de limitação de suporte, não início ou retirada, basta estar registrado em prontuário. O que você vai fazer e por que você vai fazer. Não precisa a família assinar nenhum termo, não precisa a família assinar em prontuário. Quando eu estava iniciando, algumas vezes eu pedi para a família assinar. E sempre foi desastroso, tá? Eu tive algumas experiências assim, não foram boas. Quando você pede para assinar um papel, por que você não pede para assinar quando vai começar antibiótico? Você não pede para assinar quando vai fazer, sei lá, uma tomografia? Você pede quando vai fazer cirurgia, né? Que aí tem termo de consentimento livremente esclarecido. Mas você não pede para uma série de coisas. Aí quando você vai falar em alguma limitação de suporte, alguma sedação paliativa, aí você pede para a família assinar e já vão pensar, poxa, que coisa séria é essa? Será que isso aí tem alguma coisa errada? Já vão ficar com o pé atrás e não há necessidade. Alguns hospitais exigem termos para, por exemplo, sedação paliativa, mas não há alguma obrigatoriedade legal, basta prontuário. Escrever o que você vai fazer e por que você vai fazer. E, evidentemente, a equipe está toda ciente, né? A equipe está ali coesa. Não esquecer do técnico de enfermagem, do leito, que às vezes a gente acaba esquecendo. Uma comunicação efetiva para que isso fique... Acho que tem que estar bem alinhado. Esse momento tem que estar bem alinhado, porque aí acaba acontecendo isso. Não está muito definido, aí deixa para ali o paciente também
Ou porque ele melhora, ou porque no momento que chega, né, as coisas começam a piorar. Alguém fala uma coisa troncada com a família e dá chabu. Uma treta, né? Sim, gente, aí às vezes você constrói aquela comunicação em várias etapas e tudo, e aí basta um colega, às vezes, fala uma besteira, fala uma palavra mal colocada, que pode colocar tudo a perder. A gente tem que cuidar muito da comunicação, acho que é o principal aí. Principal, não só em cuidado paliativo, como na medicina como um todo. Como você falou, né? Além disso, trabalhar com toda a equipe, enfermeiro, com técnico. E eu acabo dando sempre a questão do plantonista noturno, né? Que é a hora que as coisas acontecem e geralmente as pessoas não estão muito bem avisadas. Como que na sua prática você passa isso para a sua equipe? Você passa através de um cabeçalho do prontuário, em relação à avisa-rotina? Tem algum lugar que tem um prontuário que tem alguma sinalização? Eu não trabalho como plantonista em CTI, graças a Deus não trabalho como plantonista mais em lugar nenhum. Mas eu trabalho em equipe consultora de cuidados paliativos. Eu respondo muito parecer dentro da terapia intensiva. E em outros setores do hospital, a gente coloca no cabeçalho e equipe de cuidado paliativo em conjunto, ou cuidados paliativos proporcionais, que é um termo meio polêmico, mas aí você explica o que é proporcional para aquele caso e o que não é. Né? Por exemplo, cuidados paliativos proporcionais, não TOT, não RCP, não HD. Mas você pode, de repente, precisar de uma profunda, pode fazer um antibiótico. Algumas medidas prolongadoras de vida seriam adequadas naquele caso. É isso que quer dizer. Mas é um termo controverso. Os puristas não gostam, mas eu acho que às vezes fica mais fácil. Porque às vezes você coloca lá cuidado paliativo só. Aí a pessoa acha o quê? Que é cuidado em final de vida, que o paciente está em processo ativo de morte. E às vezes não está. Às vezes ele se beneficia de uma série de procedimentos pouco invasivos ou moderadamente invasivos e pode sair daquela internação ainda e viver mais um tempo. Em relação exatamente a isso que acaba gerando muita polêmica, né? Que o leigo e às vezes quem não gosta, foge do tema, não entende, né? Que o cuidado paliativo não é tirar suporte, né? Como que você explica isso para a família? Você passa de forma objetiva? Você acaba falando em relação à medicação? Normalmente eu me identifico, quando chego lá, dar um parecer no CTI, por exemplo, me identifico como médico da equipe de cuidados paliativos. Olha, eu vim aqui para ajudar a definir um plano de cuidados para o seu familiar. Ou então, eu vim aqui para ajudar a equipe do CTI na comunicação, porque a gente tem algumas questões a tratar. Ou então, eu vim aqui para ajudar porque soube que o seu fulano está com dor ou está com algum outro sintoma descontrolado. E aí a gente começa a conversa de acordo com a situação. Nunca eu vim aqui para definir cuidado paliativo, eu vim aqui para a gente retirar esse suporte. Jamais. Isso não se fala. Aliás, você não vai oferecer, vocês querem cuidado paliativo ou vocês querem investimento total? Pelo amor de Deus. Primeira coisa, que investimento, não usem investimento, não sei para qual câmera que eu estou olhando, não usem investimento como sinônimo de invasão. Porque aí na hora que você não invade, parece que está desinvestindo. E olha, você cuidar do paciente até o final da vida de forma não invasiva é investir nele também. Pode ser que seja muito melhor para ele, inclusive. Dependendo da circunstância. A ideia é ser melhor, né? Tratar ele com mais conforto, fazer um planejamento mais adequado, às vezes no próprio planejamento de vida dele, que é um momento que ele não pode interagir com a gente. Respeitar a autonomia dele, né? E ele não... Como a gente pouco tem diretiva antecipada de vontade, a gente vai ter que escolher por alguém que não está podendo decidir por ela. E aí a família vai ser aliada nisso. Mas não é perguntar para a família o que é para fazer. Sim. Eu devo entubar ou não devo? Começa diálise ou não? Jamais. Quando a família começa a pedir procedimentos invasivos, é porque alguém aventou a possibilidade. Alguém ventilou ali que tinha indicação, tem indicação de hemodiálise ou alguma coisa assim. Então, nunca jogar para a família essa decisão. A gente vai, na verdade, conhecer melhor o paciente através da família, para que aí a gente chegue a um objetivo do plano terapêutico que faça sentido. O objetivo é prolongar a vida, o objetivo principal é prolongar a vida, ou o objetivo principal é o conforto. Ou é prolongar a vida desde que a gente não comece outras invasões. Certo.
ou é prolongar a vida até quando seja reversível. Ainda que seja o objetivo primário prolongar a vida, isso não quer dizer que está aberta a porteira da distanásia, que é para fazer todas as tecnologias no hospital. O que vai ser proporcional para aquele caso, a equipe vai definir. Certo, né? legal. A família e pacientes têm autonomia para recusar qualquer tipo de intervenção, mas eles não podem escolher qualquer tipo de intervenção. Eles escolhem dentro daquilo que é pré-selecionado pela equipe como adequado e proporcional para aquele caso. Da mesma forma que você não vai chegar no cirurgião e falar, bom, quero tirar aqui o meu apêndice. Vou tirar. Não existe. Então, ninguém chega, né, para o cirurgião, mas para o paliativista ou para o intensivista, aí quer sim. Porque alguém ofereceu, porque alguém deu margem para isso, quase sempre. A maioria das famílias quer o bem do seu familiar. Grande maioria, um ou outro pode ser mal intencionado, mas é exceção. Então, ninguém quer fazer tratamento fútil. Se a pessoa sabe que é irreversível, a maioria vai concordar em chavear para conforto. O problema é que, por falha de comunicação, fica essa dúvida. Será que não tinha que ter feito mais alguma coisa? Será que não tinha que ter mantido a invasão mais um tempo? Porque alguém titubeou, alguém falou alguma besteira, algum profissional estava inseguro e transpareceu. Isso aí é coisa de longe. Ou família de médico, que aí não faz a parte. Que atrapalha mais. Uma coisa assim, que eu vejo que são situações divergentes que são difíceis. Eu acho que o Guilherme tem um público muito interessante, muito grande, que pode te aproveitar nesse cenário, que é o seguinte: o cuidado com a família é muito importante, né? A família que vai estar ali efetivamente presente quando acontecer e depois que acontecer, né? A gente sabe que a gente conversar ambulatorialmente sobre cuidados de fim de vida é uma coisa, né? Se a gente chegar num consultório maravilhoso como esse aqui, a gente senta, conversa sobre cuidados paliativos com um familiar e com paciente ou não, né? Com ambos ou só com paciente ou só com familiar. Mas eu já passei também por situações que está tudo definido, tudo alinhado, escrito em prontuário, paciente confortável, sob sedação, mas entrando em processo de morte, ou entra um segundo familiar, né, externo. Eu acho que você tem uma experiência muito maior do que eu com isso, você deve ver com frequência. Sim. Entra, né, aquele paciente que tem aquela fé e que acha que as coisas vão acontecer e não, peraí, vamos voltar atrás. Como é que você lida com essa situação? Assim, tá definido, eu tenho uma doença terminal, já está todo mundo sabendo, o próprio paciente às vezes expressa isso, mas no momento que o paciente efetivo começa a morrer no CTI, ou na enfermaria, ou no quarto, ou em casa até, e aí a família, né, a gente sabe que no momento é difícil, né? A gente como médico, nas primeiras vezes que a gente vai lidar com isso, a gente é um desconforto, né? Eu lembro o primeiro paciente que eu não deveria reanimar, eu ficava até assim, gente, mas espera aí, como é que é isso? Eu não vou nem fingir que eu Pelo amor de Deus, não finge. Né? Então, mas existe, né? Principalmente no recém-formado, essa coisa. Mas espera aí, eu posso não escrever no prontuário que eu não reanimei, assim, paciente em cuidados proporcionais de vida, óbito constatado às 11h45, entendeu? Assim, hoje em dia eu sei, mas eu acredito que tem pessoas que estejam assistindo que... É a dúvida de muita gente. Com certeza, sempre são as mesmas histórias. Você falou duas situações aí, tá? Tem a situação do filho dos Estados Unidos, que é o cara que não está envolvido. Ele não está. Ele pode ser dos Estados Unidos, mas pode ser de qualquer lugar, tá, gente? É um familiar que não está envolvido diretamente no cuidado e ele chega na hora que a barata voa para salvar a pátria. Eu vou salvar papai, porque todos esses aí que estão cuidando do dia todo, eles não sabem de nada. Quem sabe sou eu que estou lá longe, eu não estou envolvida. Esse paciente a gente acolhe, valida a queixa dele, mas não dá muita importância para ele, não. Tá? Claro que pode ter uma exceção ou outra, que o cara vai chamar um advogado, que vai botar na imprensa, mas na maioria das vezes, se acolher, validar, o cara está sofrendo e ele está culpado e ele quer fazer alguma coisa. Então, acolher, validar, mas não dá muita bola para reverter ali um plano de cuidado que já está traçado por conta de uma pessoa que não é o cuidador principal. A outra questão é a questão do milagre. O milagre quase sempre é adaptativo.
eu ficava muito desconfortável com esse milagre. Depois que ia lá, explicava tudo, ela tá morrendo, tá muito grave, irreversível. A pessoa, doutora, eu entendo que a senhora falou, mas eu acredito no milagre. E dava uma angústia danada no começo, porque eu imaginava que, tá me afrontando, 2, vai sofrer mais ainda, porque não tá entendendo, né? E 3, estou impotente, porque realmente a questão do milagre é fora da minha alçada. Hoje em dia, depois de muitos casos parecidos, depois de estudar também, ler algumas coisas sobre o assunto, eu fico até feliz quando eles falam no milagre, porque você explicou lá, é irreversível, tá grave, doutora, mas eu acredito no milagre, ele entendeu. Ele entendeu que está grave, que pela medicina realmente a situação é irreversível, mas ele vai manter o milagre. E aí a gente acolhe o milagre, não bate de frente com o milagre, não contemporiza o milagre, o milagre vai ser se ele abrir o olho. Não faça isso, sabe? Às vezes a vontade de falar, né, de contemporizar. Não. Olha, eu também gostaria muito que acontecesse milagre e a gente vai continuar cuidando dele, aconteça o que acontecer. Mas eu tenho a obrigação de te informar. Realmente a parte médica é essa. Aliás, evito mais. Aqui foi uma falha. A gente sempre vai usar mais e do que mais. Sempre unir e não se opor ao que o familiar está falando. Essa mensagem é importante. Claro que tem um ou outro familiar que de fato vai ter a crença no milagre de uma forma não adaptativa, que ele realmente acha que a pessoa vai levantar e sair andando. Mas é minoria e exceção. Bem exceção mesmo. Eu acabo contando o milagre como uma forma de fé que acaba simplesmente, num momento de muito luto, de muita tensão para a família, ele tira... qual é o termo certo, né? Ele tira a responsabilidade, às vezes, do filho, né? Dele como filho, da esposa, ele bota para um plano espiritual, propriamente dito, né? Então acaba tornando isso talvez até um pouco mais fácil de lidar, de certa forma. Sim, né? É um recurso, é adaptativo, né? É um recurso de adaptação mesmo. Não é que tire a responsabilidade, mas eles entendem que realmente a parte técnica da medicina está esgotada e vão se pegar no milagre. Tudo bem. Se for o caso, às vezes até chamam a equipe para participar ali de alguma oração. Algumas vezes já me chamaram. Aí você fica ali, participa, faz tudo, parte, né? Mas quase sempre é adaptativo. É interessante isso que você falou de somar, né, conceitos, né? Tipo, que cuidados proporcionais. O próprio nome, acho que proporcionalmente já seja assim, né? Cuidados paliativos. O próprio nome cuidado mostra que você está cuidando, você está investindo, não deixa de ser um investimento, né? Eu nunca tinha parado de pensar nisso dessa forma. Eu, por exemplo, recentemente, meu tio-avô, ele tinha 103 anos, foi há um mês. E aí ele carrega o mesmo sobrenome que eu, que é um sobrenome que não tem tanto, que é o Monsanto. E aí ele internou num hospital privado aqui, e um amigo meu, R- da residência, atendeu ele na emergência e falou, olha, cara, tô te ligando aqui, foi até numa sexta-feira, eu tava num churrasco, ele me ligou e falou assim, tô te ligando porque, cara, você é parente do Luiz Monsanto? Eu falei, meu sobrenome, né? Daí eu falei, cara, então, meu tio-avô. Então, ele tem 103 anos, ele já não interage com o meio, é gastonizado, mas a sua tia tá aqui falando que ele já internou várias vezes, ele que sempre saiu e tal. Mas, ó, tá em franca insuficiência respiratória, ela quer que entube, ela quer que invada, ela quer que, se eventualmente tiver que fazer alguma coisa, eu falei, olha, deixa que eu vou conversar com ela primeiro. Aí eu conversei com ele, fui até o hospital naquela noite, ele estava em franca insuficiência respiratória, a gente fez uma higiene brônquica aqui no que dava para fazer, começamos o antibiótico, e eu conversei com a minha tia, entre aspas, eu conversei com ela e falei, olha, o prognóstico é muito reservado, o prognóstico é muito difícil. Não vamos, eu acho que entubá-lo seria uma agressão. Pelo menos eu que estou acostumado a entubar pacientes com muita frequência, eu sei o que é, então eu falei para minha tia, olha, eu, por mim, com um gesto de amor, eu não faria isso. Ele precisa de uma intubação agora, se, assim, by the book, assim, ele precisaria, porque ele está no insuficiência respiratória. Vamos instituir medidas de conforto para ele. Ok, começamos o antibiótico. A gente fez a higiene brônquica, aspirou e tal, tinha muita secreção e tal. Melhorou nesta noite, né? Melhorou, ele veio a falecer 5 dias depois. Né? E nesse delta, né, de 5 dias, né,
existiu, eu senti por parte das pessoas uma coisa assim de, não, você falou pra gente não investir e tal, e ele acabou sobrevivendo aquela noite, porque quando eu fui ao hospital com a família toda, parecia que, né, que a morte teria que ser ali, naquele momento, naquela noite, né, e que deixar de entubar era uma determinação de que eu não estou fazendo nada. Então foi muito interessante até por mim, como humano, né, como familiar dessa pessoa, entender que o que a gente faz, né, o cuidado paliativo e esse tipo de limitação não quer dizer que eu não esteja cuidando, né? O paciente muito bem instituído o cuidado paliativo, né, os cuidados proporcionais, os cuidados de fim de vida, ele pode melhorar, né? Ele pode sair dali, ele pode vir a ter alta. Sim. E as pessoas não entendem isso, né? As pessoas, peraí, como é que ela veio, né? Como ela veio para mim e falou assim, não, olha, a gente está aqui para conversar sobre prognóstico, sobre o que a gente vai fazer. E às vezes medicina não é receita de bolo, né? Às vezes os pacientes melhoram, né? Tem até alguns memes na internet que falam assim, vamos fazer antibiótico logo, porque senão ele vai melhorar sozinho, né? Então, assim, a gente sabe que existem o organismo humano, ele funciona de uma forma imprevisível. E às vezes os pacientes saem, né? Sim. Você pode pegar um paciente de ciência cardíaca avançada, que ele está ali naquela curva que você falou, que vale um pico, você não sabe se ele vai morrer nesse vale ou no próximo. Sim. Né? E às vezes ele melhora e sai e vai de alta. E você já instituiu. Às vezes não frequentemente. Exatamente. Então isso eu acho que é uma mensagem importante que você está dando para nós aqui, né? Tanto para mim, para o Guilherme, para quem esteja assistindo, de que cuidado paliativo não quer dizer que assim, ele vai internar e aí, quando ele internar ele vai obrigatoriamente morrer, né? E isso eu acho que é importante ser passado. Não, inclusive, mesmo quando a gente tem o objetivo de prolongar a vida, no caso desses super idosos muito frágeis, não invadir tende a ser melhor. E eu já vi muitos nessa situação similar. A gente trata, faz um antibiótico, a gente faz uma morfina porque ele está com um pouco de falta de ar, tá? Quer dizer, aí faz higiene brônquica, faz a morfininha, às vezes até faz um sedativo e ele sai. Sim. No Covid, eu tenho convicção, eu trabalhei muito tempo dentro do setor Covid, convicção de que os velhinhos frágeis, idosos acima de 85 anos, já com uma funcionalidade mais baixa, que eles se saem melhor se a gente não invade. Segura no oxigênio, faz corticoide, faz um tratamento não invasivo, a chance dele sair é melhor. Quando se intuba, a chance de morte é quase 100%. A gente teve até contextualizando, a gente teve até uma dicotomia que foi a experiência italiana relacionada à intubação precoce dos pacientes com Covid, que a gente não está falando nem de terminalidade, estamos falando de terapia intensiva, né? Existia o conceito, né, que o que salvava o doente na terapia no Covid era a intubação precoce, né? Existia esse momento. Ainda bem que a gente mudou, né? Veio o cateter nasal de alto fluxo, que acho que foi uma revelação, uma grande boa, era muito pouco utilizado, né? E hoje em dia a gente usa com muita frequência. Salvou muita gente a VNI também, embora os estudos não mostrem que aumenta a sobrevida. Salva sim. Muita gente salvou do tubo. Isso é uma coisa interessante, você falou da Europa, né? Nos últimos estudos ingleses, principalmente, né, que é onde tem, pelo que eu vejo, uma medicina paliativa mais, vamos dizer assim, evoluída, né? Não é a palavra certa, mais consolidada. Nos estudos deles de intubação, de parte medicamentosa, eles não têm nem pacientes intubados acima de 80 anos com tanta frequência, né? O número é menor. Então, provavelmente pelo acesso a esse tipo de conhecimento, né? Outra polêmica aí. Você vai falar em idade como marcador, é uma polêmica danada. A gente teve essa polêmica no começo do Covid, porque achou-se que poderia faltar recurso, tudo, né? E aí tinha aquela questão de vamos usar então a idade como um marcador para a gente selecionar quem vai ser invadido, quem não vai, tudo. E aí teve a grita, não, porque isso aí é egeísmo, contra o idoso e não pode ser a idade como único fator. Sim. De fato, existem pessoas de 80 e de 80. Heterogeneidade nessa fase. Porém, contudo, todavia, acima de 85 anos, a chance da pessoa ter uma fragilidade é altíssima.
Então, num cenário de guerra, seria, sim, um marcador interessante, embora isso seja super polêmico. E deu uma confusão danada, isso aí na época eu postei no Instagram também, deu uma polêmica danada. Não fui cancelada, mas, assim, teve muita grita. E a SBGG marcando em cima. Gente, não é que você vai falar assim, olha, tenho 80 anos, não você vou... individualiza, né? Você vai individualizar. Mas é óbvio que a idade é sim um marcador. E se você jogar pro extremo, uma pessoa de 103 anos... Alguns de vocês já viu alguém de 103 anos não ser frágil? Eu nunca vi. Aumenta a especificidade, vamos dizer assim. Quanto se jogar pro infinito, claro que vai haver uma associação com a idade, né? Mas isso aí deu uma polêmica danada no ano passado. Isso é difícil, né? Isso, jogando num extremo em relação ao estudo, né? Por exemplo, o ECMO, que seria o suporte extracorpóreo. No estudo que eles fizeram maior, acaba que a idade acaba sendo um marco importante para eles, né? Sim. Em relação até para indicação e tudo mais, acaba tendo, acho que tem um poder pequeno comparativo com a situação, né? E mudando um pouquinho do assunto, vou dar até um passo atrás para perguntar uma coisa que eu acho que é muito prevalente pro plantonista, né? Quando a gente faz o suporte, o cuidado paliativo, às vezes você não tem o paliativista, não tem a figura que tem mais experiência, então a gente vai conversar, né? E ao conversar vem certas barreiras, certos marcos, né? O marco da intervenção, por exemplo, intubação, diálise, que você comentou que você não objetifica com o nome e sim com o plano. Mas tem uma pergunta que eu acho que é famosa, que é o da dieta. Vai deixar morrer sem fome, de fome? Vai deixar sem a sonda, sem a GTT e por aí vai? Como é que você aborda essas famílias com essas perguntas? Vai depender do cenário também, né? É diferente um paciente que esteja, por exemplo, numa curva de evolução de doença, está morrendo de câncer e a gente já foi trabalhando isso antes, do que um paciente que está na terapia intensiva, todo invadido, que até então era reversível e agora a gente está achando que já não é mais reversível. É um pouco diferente a conversa. De toda forma, fase ativa de morte, não há nenhum benefício da gente iniciar a nutrição artificial. E se ela está lá, se não tem benefício de iniciar, a gente vai pensar em retirar. E aí é explicar, sempre falar da nutrição artificial como nutrição artificial, não como comida, como alimentação, não fazer esse paralelo em momento algum. É procedimento médico, precisa de prescrição, precisa de invasão do corpo. Tem que ter mais benefício do que risco. E nessa fase final, então, o paciente chocado, gravíssimo, você suspende logo a dieta. E isso não é uma polêmica. O paciente está gravíssimo, você suspende e vai falar, não tem condições. No caso do CTI, até é mais fácil, está gravíssimo lá, está morrendo. É mais não marcante, há né? condição de olha, ele está tão grave que a gente não tem condição de fazer a nutrição artificial. Um paciente que vem morrendo de alguma outra doença e não está invadido, e ele tem já tem um plano de não ser invadido, tem uma doença terminal, você vai explicar que no final da vida é fisiológico a pessoa ir parando de se alimentar, não sente mais fome, a máquina está parando, não precisa de mais combustível. Se socar combustível, vai só sair pelo ladrão e não vai trazer a pessoa de volta. Que nutrientes você precisa para um processo ativo de morte? Não tem sentido, se os órgãos estão parando de funcionar. E aí, em alguns casos, a gente negocia. E, às vezes essa questão da nutrição artificial é muito importante para a família, estão muito apegados. Não vai sair comprando briga. Em alguns casos já está lá. Eu não passaria uma sonda nos últimos 48 horas de vida. Mas se a pessoa já estava lá, de repente diminui o volume, ou combina, olha, a gente vai manter enquanto não estiver fazendo mal para ele. Mas se começar a distender, diarreia, vômito, inchar as pernas, aí a gente vai suspender. Ok? Eu nunca vi uma família que não aceitasse suspender diante de um sintoma. Sabe? Várias famílias têm dificuldade com essa questão. Isso aí porque a analogia com comida, e comida é cuidado, né? A gente tem que evitar essa analogia, mas isso está muito entranhado na mente das pessoas e até mesmo dos profissionais de saúde. Então, evitar essa associação, explicar o processo fisiológico. No CTI, não tem condições clínicas de fazer a nutrição. E no caso do paciente que vem evoluindo em terminalidade de doença, explicar que não tem benefício. Se já está com a nutrição integral,
e há uma certa resistência, combina que vai parar se tiver vômito, se tiver distensão, se tiver diarreia. Nunca vi ninguém negar, não, eu quero que continue assim, vai vomitar até a alma. Não existe isso. A maioria das famílias quer o bem do seu paciente. Quando eles pedem coisas inadequadas, não é porque eles queiram o mal, é porque eles acham que aquilo vai trazer o bem. Sim. Então quase sempre é orientado. Tem conversa, né? Mais uma vez o diálogo como um dos principais, né? Aí, um próximo tema que a gente também conversou que seria legal debater, né? Aqui nenhum dos três liga para política, acredito, mas teve um tema semana passada bem polêmico que seria a CPI, né? Que teve, se não me engano, um senador que fez uma acusação super polêmica, acabou sendo com a própria especialidade do cuidado paliativo, né? Você teria alguma coisa a dizer sobre isso? Não de forma política, mas sim de forma profissional mesmo. Na verdade, a política, noticiários, televisão, tudo eu evito, porque realmente o meu tempo é escasso, o meu span de atenção é escasso, então eu tenho que focar em coisas que realmente sejam produtivas para mim. Não foi sempre assim, já houve época que eu me estressava bastante, brigava com todo mundo, mas vamos ver se até a eleição do ano que vem eu seguro. Ano que vem eu brigo com mais algumas pessoas, mas por enquanto eu vou me distanciar disso. Então, o que eu acho, gente? Propaganda é sempre propaganda. Falem mal, mas falem de mim. O cara falou uma besteirada, né? Nem acertou o nome da especialidade paliatista, especialidade macabra, confundindo coisas que não tem nada a ver com cuidados paliativos. E isso, lógico, trouxe muita visualização para o tema. Muita gente foi lá pesquisar o que era, trouxe notoriedade. A NCP se pronunciou, a SBGG se pronunciou, não sei se o CFM se pronunciou ou não. Todo mundo no Instagram se pronunciou, nas redes sociais todo mundo gritando. Então acaba que trouxe o tema. O tema ficou em alta. E foi tanta besteira, tanto absurdo, que não ficou nem aquela meia verdade, foi um absurdo total. Agora, lamentavelmente, como o senador que fala que, inclusive, há um tempo atrás, em abril, se não me engano, ele falou que não é médico, é ortopedista. Não sou médico, sou ortopedista. Então, quer dizer, é uma pessoa que já fala besteira. Ele já brigou com várias especialidades. Então, como o colega, outros também pensam assim. E alguns outros que estão na ativa. Isso que é o maior problema. Ele falar ali até deu um palco pra gente. Acho que a gente aproveitou bem. Legal. E, enfim, eu soube porque me mandam por direct, né? Olha isso. Olha só que absurdo que ele falou e tal. Eu fui obrigada a ver porque eram várias pessoas me mandando. Eu falei, vou ver o que esse cara falou. Normalmente todo mundo pensa de uma forma diferente, né? Você pegou uma coisa positiva de um cenário, acaba que de primeira vez, né? Acaba sendo negativo, né? Isso foi uma surpresa legal, foi um bom aprendizado em relação a esse tema, da CPI e tudo mais. Isso aí, as coisas se repetem. Se repetem. Fala uma besteirada, você bota o assunto em pauta. Por isso, quando você não gosta de uma pessoa, você não vai falar mal dela, você vai desprezar, que é muito mais eficiente. Então, é a mesma coisa. Ele falou ali uma besteirada e trouxe o tema em pauta. Independente aí de se a acusação procede, se não procede, se há uma forçação de barra ou não. Falou uma besteirada, mas que trouxe o tema do cuidado paliativo em pauta e, no final das contas, foi positivo. Acho que o resultado foi positivo. A gente está chegando nos minutos finais, né? Aí, só pensando em recados, últimos assuntos, teve uma coisa marcante que durante a própria live a gente foi conversando, eu acabei lembrando, né? Teve um staff que falava para mim assim, não de forma paliativa, mas de forma no CTI, né? Quando chegavam alguém com 90, 95, com idoso frágil, a gente falava assim, vai devagar, porque todo mundo que se forma pensa em profunda, em acesso e tudo mais, né? A gente falava assim, vai devagar que ele viveu 95 anos sem você, né? E não vai ser você que vai salvar a vida dele, né? Foi uma coisa que acabou conversando sobre o nonagenário, idoso frágil e o benefício de não intervir sendo uma coisa positiva. No idoso frágil que fica muito notório que ele precisa da proteção, ele precisa ser protegido da equipe, precisa ser protegido da invasão, e ele se sai muito melhor assim. Nossa, mas são muitos casos,
só de lembrar assim, rapidamente muitos casos de pacientes chegam graves, às vezes até insuficiência respiratória, a gente não invade, a gente protege ele da invasão. A gente às vezes não passa uma sonda nasointeral no primeiro dia, nem no segundo, espera ele acordar um pouquinho e segura, e ele sai muito bem. Porque, mas é só uma sonda que pode... Machuca, sangra. Não, que pode levar ele a ficar mais agitado, aí vai levar uma contenção, daqui a pouco tá com uma escara, e a coisa desanda. Aí não sai mais do hospital porque infecta a escara, outra sepsis, pronto, morreu. E se a gente segurasse 48 horas, ele não ia morrer de fome. A gente poderia liberar alguma coisa via oral, depois do antibiótico fazer efeito. Tem que ir devagar, é isso mesmo. Seu staff estava certíssimo. Foi feliz a consideração dele. E às vezes ele viu isso na prática. Sim, acaba sendo repetitivo, né? Pensando até no público que é o interno, né? O residente de clínica, o cardiologista, o residente de cardiologia. Você incentiva a fazer cuidado paliativo e de que forma? Se seria uma pós mais extensa, menos, alguma coisa assim que você acha adequado? Olha, eu acho que é essencial ter conhecimentos básicos sobre cuidados paliativos, pelo menos dentro da sua especialidade. Dentro da cardiologia, você saber como é que vai ser a curva, a trajetória da doença, quais são as decisões difíceis que você vai ter que tomar. Não é necessário fazer uma pós para isso. Se você tiver disciplina e interesse de estudar por conta própria. Tem o UpToDate, é uma excelente fonte, tá? Você tem acesso no hospital. O UpToDate da parte de cuidado paliativo está bem legal. Tem o manual da NCP, que saiu a edição nova, ainda não tem edição nova, a minha antiga, mas saiu agora e está bem atualizado. É um livro que não é caro, é um livro simples, objetivo e direto, é interessante para ter. O meu primeiro livrinho de cuidados paliativos foi o Oxford de bolso, também já saiu outra edição. É interessante ter um livrinho desse para quem atua no contexto hospitalar, quer fazer uma consulta rápida. Esse eu também não conhecia. O Oxford, depois dá uma olhada, tem o livro-texto e tem o de bolso. E aí ele direciona, e ele inclusive dá umas dicas de comunicação. Papai não está comendo, vai morrer de fome. Tem essa pergunta, tem umas outras lá também que ele se repete aqui e em todos os lugares do mundo, pelo visto, né? São as mesmas questões que se repetem sempre. Então, depende do que você quer. Pode ser que o estudo autodidata aí seja suficiente, de repente cursos curtos para aprimorar uma ou outra habilidade, uma comunicação. Sim, tem curso de notícia difícil, né? Tem curso de notícia difícil, tem curso de manejo de sintomas, que é o meu. Enfim, tem cursos curtos que são menos investimento de tempo e de dinheiro do que uma pós, mas que podem resolver um problema pontual. E hoje em dia, com as coisas online, facilitou muito. Não tem assim desculpa, né, para não melhorar. Após, eu acho que para quem queira... Não tem necessidade. Talvez, depende do que você queira, né? Se você quer nichar mais pro paciente numa fase mais avançada de doença, pode ser interessante. Ou se você acha que realmente você precisa ali de um chicote para estudar, às vezes após vai resolver. Então depende muito do caso. Sempre você vai aprender muito com a pós, mas é um investimento de tempo e de dinheiro e que talvez você não use todo aquele conhecimento se você não for ser especialista. Eu sou bem realista com isso, não é todo mundo que vai fazer pós de cuidado paliativo. Legal. Existem outras alternativas. Muito bom. Para finalizar, em relação ao seu Instagram, eu adoro ele, acompanho. Mas perguntando o que você leva em consideração para postar nele, são suas experiências do dia a dia, do que você viveu? A maioria são experiências, coisas que eu estudo e acho interessante compartilhar. Aprendi e passo para frente, aliás, é a forma de você aprender de fato, é você ensinar o que você acabou de aprender. E muitas das minhas vivências, tem historinhas de pacientes, tem frases que a gente vê no dia a dia e, enfim, explicando se é aquilo mesmo que deve ser falado ou não. Um pouco de humor, né? Uns rios, uma coisa assim para aumentar engajamento e trazer tem que ter. Mas, assim, é muita coisa da minha vivência. Na verdade, eu olhei formatos de outras áreas
que funcionava e tentei adaptar para o meu nicho. Legal. Acho que casos clínicos, eu uso muito caso clínico nos stories, é uma coisa que fez um sucesso. Quando eu comecei, acho que provavelmente eu fui a primeira pessoa do nicho a começar com esses casos clínicos. Né? E aí isso gera um interesse muito grande das pessoas. É muito gratificante, porque tem gente de todo o país que interage ali e muitas pessoas procuram paliativista ou têm um cuidado adequado para o seu familiar porque me acompanham. Que, às vezes é de outro estado, tudo vai procurar um outro colega, mas vem me dizer, olha, graças a você, o meu familiar teve um acompanhamento paliativista e morreu da forma digna, ou teve seu sintoma controlado. Isso aí é muito, muito gratificante, né? A rede dá um alcance que a gente não tinha antes. A gente tinha só o alcance local, né? Entre os colegas da mesma cidade. Agora a gente tem o Brasil todo, todos falantes de língua portuguesa para alcançar com o conteúdo. Mas meio que orgânico, eu posto meio na minha cabeça. Tinha até que organizar melhor e tudo, mas... Não, tá muito bonito, parabéns. Tá bem ajustado, assim. Faz parte, a gente sempre vai melhorando o Instagram, né? A gente também tá nessa luta diária, mas tá muito, muito legal, muito educativo em todos os aspectos, né? Não, obrigada. Gostaria de agradecer a nossa convidada, Manuela Conduru. Tem algum curso para oferecer para o pessoal? No momento não tem curso nenhum aberto, mas em dezembro a gente deve abrir a turma do manejo da dor e outros sintomas em cuidados paliativos, que é um curso bem focado em manejo de sintomas. Fala um pouco sobre comunicação também, mas é interessante para quem não vai fazer uma pós, mas quer melhorar o manejo de sintomas dos seus pacientes. Deve abrir em dezembro. De repente, antes deve ter... A gente está montando aí um aulão sobre prognóstico, mas ainda... Se tiver algum spoiler, depois você manda pra gente que a gente compartilha. Esse é spoiler, porque o prognóstico também é uma dificuldade do pessoal, né? Então, está sendo montado e esse aulão ainda não tem data para sair, mas vai sair. Gostaria de agradecer, como sempre, Luiz, no Manda pro CAT. E agradecer a todo mundo que assistiu. Sou o Guilherme Levi, da CG Cardio. E até a próxima. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado.